Beleza. 1h em ponto, vamos começar. Gente, muito obrigado por vocês dois estarem aqui. Prazer. Como eu falei... Tem um sítio aqui para você olhar mais pra frente. Pode ser, não tem problema não. É só para ele ficar aí mesmo, registrando. Enfim, gente. A intenção desse clube não é ter todo mundo da empresa, pelo menos na minha opinião. Eu sempre costumo falar, e é uma coisa que eu gostaria muito de falar no Conexão, mas ainda não falei. Mas que quando eu subo para falar, eu subo para falar com 10% das pessoas que estão me ouvindo. Então eu nunca subo para falar com 100% das pessoas, porque 100% das pessoas não escutam. 100% das pessoas vão entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, e a gente nunca vai ter realmente esse contato em que a pessoa vai ouvir o que você está falando, colocar em prática aquilo que você está falando e realmente entrar num lugar de ter resultados a partir daquilo que está falando. Então, assim, quando eu coloquei esse clube, e eu propus ele para o Jonatas, depois eu propus ele para vocês, né? A intenção dele era realmente ter somente as pessoas que queriam. Por isso que é horário de almoço. Geralmente, é horário de almoço, as pessoas não estão trabalhando, é o horário de descanso obrigatório, etc. Mas é justamente para ser um lugar onde tu realmente demonstra que tu quer aprender alguma coisa. Então, é um lugar onde você está sacrificando ali 1 hora do seu almoço, uma vez na semana. Incrível que no dia vai parecer um sacrifício imenso. No dia vai parecer um sacrifício imenso. Mas quando tu para olhar no macro, tu vai olhar isso e vai ficar assim... Cara, isso realmente é um dia na semana, 1 hora do meu almoço, onde eu estou parando para escutar alguma coisa que possa me desenvolver como pessoa e que possa talvez até destravar a minha vida em muitas áreas muito importantes. Então, o que acontece? É justamente para quem está disposto a fazer esse pequeno sacrifício, na minha opinião. Eu acho que vocês já conheceram. Eu já conheci cara que fazia live todo santo dia, 5 horas da manhã. Eu já vi cara que faz live todo santo dia, 6h15 da manhã. Eu já vi cara que faz 4h59. Já vi cara que faz 4h30, 4 horas. Então imagina, tu cobrar um sacrifício todo santo dia, às 4 horas, tu ter público contigo, escutando uma live. Mas o que eu estou oferecendo, na verdade, né, é a oportunidade, até um dia na semana, 1 hora do almoço, para que você possa aprender alguma coisa para se desenvolver. Tá? Então é o seguinte, hoje o tema que a gente combinou de falar foi sobre pensamentos e o poder que eles têm. Então é muito interessante pegar o celular, se quiser anotar, o bloco de notas ali perfeito. Na próxima eu já vou avisar para a galera trazer papel e caneta para anotar. Deixa eu pegar o meu link. Beleza. Luan, hoje deu certo, porque eu pedi, já combinei com o senhor que eu consegui levar as crianças na escola, mas não Na sexta. É minha missão. É a senhora, né? Aí eu saio de casa 1h15. Aí, próxima sexta, se eu tiver que levar, eu posso chegar aqui 1h30, mais Sim. ou menos. Entendeu? Aí talvez eu atrase. Não, normal. Mas, combinando, se ele tiver de bom humor, ele... Às vezes o que a gente quer, o que a gente precisa geralmente, é escutar só um insight. Só uma coisa. Tem gente que compra um curso, por exemplo, tu pode comprar um curso às vezes de 5 mil reais. Curso de 5, 10 mil reais. E nele vai ter 99% das coisas que estão lá, a gente já sabe. Sim. Mas muitas vezes, um insight que tu vai escutar lá vale esses 10 mil reais que tu pagou no curso. Eu já vi um player muito grande do digital, né? Que eu, pessoalmente, eu sou mais envolvido com essa questão do digital, né? Com relação a ser influenciador e etc. Eu gosto muito dessa área. E o meu objetivo é crescer nessa área, especificamente. E eu vi um player muito grande, ele falar o seguinte, ele fala, toda hora que eu vejo um curso, eu compro. Ele fala, eu vejo um curso na minha tela de alguém e tal, eu compro. E ele falou que assiste, aí ele fala, mas tem tudo aqui que eu já sei. Mas ele fica comprando toda hora curso
Um player grande, um cara que a gente olha e fala assim, nossa, esse cara sabe de tudo. Sabe de tudo, de tudo, de tudo, de tudo e tal. O cara já é muito grande, bilionário, beleza. Mas ele sai no Instagram dele e ele vê um anúncio e ele fala, ó, interessante, vou comprar. Por quê? Às vezes o cara tá pagando 3 mil reais no curso, tá pagando 5 mil, 10 mil, paga uma mentoria de 50, já vi mentoria de 200, de 1 milhão. Porque o cara já sabe de tudo que tem na mentoria. Mas ele quer só uma informação que ele nunca escutou. E é essa informação que ele nunca escutou, ou muitas vezes uma informação que a gente nunca escutou, mas uma informação que a gente precisa escutar de novo, vale qualquer valor. Porque é uma coisa que lá na frente pode dar um retorno absurdo, só de ter escutado uma coisinha. Uma coisinha, uma coisinha, uma coisinha. Eu até no processo seletivo aqui da Cláudia, inclusive, eu cheguei a citar para ela uma coisa. Eu falei, olha, eu sou um cara muito calado e às vezes quando eu calo a boca eu exagero. Eu exagero, eu deveria falar mais às vezes. Em conversas, em escutar opiniões, mas é por desenvolver o caráter analista, o caráter terapeuta. Então eu tenho que ter uma escutativa muito boa. E acabei desenvolvendo isso demais quando estou escutando as pessoas. E eu falei, mas às vezes eu fico muito calado escutando um monte de coisa que eu já sei. Um monte de coisa que eu já sei. E eu deixo a pessoa falar. E a pessoa ensinando e falando um monte de coisa que eu já sei. E pra mim tá tudo certo. E a pessoa falando um monte de coisa ali que eu já sei, mas eu tô esperando uma coisinha que talvez eu nunca tenha escutado, ou eu tô esperando uma coisinha que eu preciso escutar novamente, que vai valer aquele tempo de escutar aquela pessoa. Então, posso fazer uma adendo? Sim? Gente, quero saber, o povo quer saber quando é que vai lançar seu desafio. Aquele, né? E a gente teve até, foi quando? Essa semana, a moça que eu te falei que eu comprei um desafio, Sim. Ela fez um encontro. Eu comprei um desafio de uma moça que ela é tipo terapeuta também. E tipo assim, ela botou num grupo que eu participo de empreendedoras femininas e ela vendeu umas 50 reais. Eu pensei assim, pô, vou pagar, tá barato, vou dar uma força pra ela e vou tirar alguma coisa. 21 dias. Aí 21 dias ela fez um grupo no Telegram e cada dia ela fala um tema, ela já passou nos 21, ainda tô no 6º dia. Né? Sim. Mas o que ela bota, tem muitos insights bacanas. E eu acho que tu deveria fazer a mesma coisa. Sim. Mas não precisa para começar. Sim. Você já tem bastante conteúdo para começar. Tu pode fazer e botar a cara, bota um preço simbólico, entendeu? Para começar, para ter experiência. Faz sentido. Eu vou... Então fica como desafio para essa semana, eu vou ter que organizar esse negócio aí. Tu bota tipo assim, eu acho que o ideal seria 21 dias. Sim. Se tu quiser, eu posso até te mostrar o material dela. Por exemplo, ela falou, a última aula que eu tive, falando de acordos, que é uma coisa que, tipo assim, que faz todo sentido, que tu, às vezes, tu espera uma coisa da pessoa, a pessoa não faz, tu fica chateada, mas tu não conversa com a pessoa para fazer acordos. Sim. Uma coisa básica, e depois, tipo assim, eu tento aplicar muito para os meus filhos, né, que eu tento falar assim pro Davi, eu não quero brigar contigo, não quero te botar de castigo, mas eu quero que tu cumpra o que a gente combinou. Tem que ter palavras, se tu fala que tu vai estudar, tu tem que estudar. Eu não quero gritar contigo, não quero botar de castigo, não quero nada, só cumpra o que prometeu. Então é isso que, tipo assim, eu falo pro meu filho, eu tô te preparando para ser um adulto proativo, um adulto grande, um adulto que vai pra cima. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Que deve ter, mas... Não, é isso aí. Eu vou... Seu desafio vai ser criar um desafio. Até sexta-feira eu vou ter que criar um desafio, né? Eu vou montar isso. Não, é que nem aquilo que a senhora falou na conversa. Tem que botar pra acontecer. Não, falou, tem que fazer agora. Enfim. Gente, é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre pensamento de uma forma um pouco mais profunda, tá? Como a gente chegou... Eu cheguei a falar sobre pensamento no Conexão, só que foi de forma muito rasa. Porque eu tenho 20 minutos, né? Então aqui eu tenho um pouco mais de tempo. A gente tem de 30 a 1 hora. Então tem sextas-feiras que pode acontecer de subirem aqui em cima, vocês podem estar aqui, ou podem estar outras pessoas aqui e vocês não estarem aqui, mas pode acontecer de terça-feira ter uma aula somente de 30 minutos, tá? E pode acontecer de sexta-feira ter aulas de 1 hora, tá? Mas eu não quero extrapolar, passar de 1 hora, porque 2 horas é o horário de voltar,
Certo? Então, é o seguinte, a gente vai fazer um pequeno exercício no começo agora, para a gente poder ter um pouco de noção a respeito de uma fala. E a fala é a seguinte: o seu cérebro ele não sabe a diferença entre realidade e imaginação. O seu cérebro não sabe a diferença entre realidade e imaginação. Realidade é ou imaginação. Então, o seu cérebro ele faz você reagir e sentir conforme você imagina. Como você pensa. Então, seja a realidade, por exemplo, eu estou aqui na realidade, eu olho para Kimberly e eu tenho uma informação. Essa informação ela me gera um pensamento. Esse pensamento ele faz com que o meu cérebro me faça ter algum tipo de reação. Porém, se eu só fecho os meus olhos e eu imagino a Kimberly, mesmo que a Kimberly não esteja aqui, eu vou ter talvez a mesma reação. Se fosse a mesma imagem na minha imaginação. Então o que acontece? Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. E eu quero que vocês pensem numa comida que vocês amam. Lembra de uma comida assim que vocês adoram mesmo, assim, que vocês gostam pra caramba. Tá pensando numa coisa que dá água na boca aí. Pensaram? Sim. Conseguiu? Qual o sentimento que vocês tiveram ao pensar nessa comida? Que eu quero comer aquilo. Você quer comer? Então deu vontade de comer a comida. Se essa comida estivesse aqui na frente de vocês agora, não daria vontade de comer da mesma forma? Agora fechem os olhos de vocês. Nossa, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso. Fecha os olhos, eu vou estragar o pensamento de vocês. Eu não tenho que fazer coisa tão chula assim, mas eu vou fazer. Enfim, eu quero que vocês pensem num monte de merda. E eu quero que vocês imaginem que vocês estão pegando esse monte de merda com a mão. Qual é o sentimento? E se vocês estivessem na realidade, pegando esse monte de merda com a mão? Então é isso que o pensamento faz com vocês. É isso que os pensamentos fazem com vocês. Quando a gente aprende o que a gente aprendeu no Conexão, a gente aprendeu o seguinte: os nossos pensamentos, eles nos geram sentimentos, que foi exatamente isso que vocês acabaram de sentir. Nossos pensamentos, eles geram sentimentos, que foi isso que vocês acabaram de sentir. Quando vocês sentem alguma coisa, vocês têm um comportamento. Vocês podem optar por um comportamento. Só que esse comportamento, ele é condicional, é se você quiser ter esse comportamento. Muitas vezes ele pode ser um comportamento instintivo, automático, mas muitas vezes ele também pode ser um comportamento que você escolhe. Como assim? Eu estou aqui e eu pensei, eu acabei de ver a comida que eu mais gosto, que eu mais tenho vontade de comer. Quando eu olho para essa comida, eu sinto o desejo de comer isso. Quando eu sinto o desejo, eu tenho uma opção, comer ou não comer. Mas o sentimento, ele está sempre te impulsionando a fazer o quê? A ter um comportamento. Aí você tem esse comportamento. Quando você tem esse comportamento, acontece uma coisa. Você vai lá e come. Depois de um tempo, você vai ter um resultado. Então, todo comportamento tem resultado. Isso é uma lei da natureza. Aí eu quero que vocês repitam comigo. Toda ação tem uma reação.
Então, se toda ação tem uma reação, é isso que eu quero dizer quando eu falo que todo comportamento vai ter um resultado independente do tempo. A única distância entre o comportamento e o resultado é um negócio chamado tempo. Então, entre o comportamento e o resultado, existe um tempo. Mas tudo começa aonde? No pensamento. Se tudo começa no pensamento e a gente para olhar para os nossos resultados atuais e a forma que a gente se comporta e a forma que a gente sente as coisas, o que a gente sente, o que a gente não sente, a gente tem que olhar lá para o começo. Então eu posso olhar para o meu resultado e eu posso olhar para o comportamento. Eu falo, caramba, eu estou com esse resultado aqui, eu estou com essa forma de agir, eu fiz ou não fiz alguma coisa por causa disso, né? Por exemplo, eu costumo falar que não fazer nada também é um comportamento. Porque não fazer nada também é uma decisão. E comportamento se trata de uma decisão. Então eu estou aqui sentado no meu sofá, assistindo uma televisão, e eu sei que eu tenho que correr. Mas eu falo assim, vou ficar aqui. Isso é um comportamento. Eu tive um comportamento de ficar no sofá. E eu tive um comportamento de decidir não correr. Então, tanto sair para correr é um comportamento, quanto ficar no sofá também é um comportamento. Então, não é... Isso. E vai ter o resultado. Sempre. Então, absolutamente tudo que você faz é um comportamento. Tudo que nós fazemos é um comportamento. Não existe não fazer nada. Você sempre está fazendo alguma coisa. Não fazer é uma coisa que não existe, porque você sempre está fazendo. Não fazer nada é uma escolha, né? Isso, é uma escolha. Na verdade, está escolhendo não fazer nada naquele momento. exatamente. Mas vai gerar um resultado Isso. talvez de descanso, talvez de Isso, sim. desaceleração de mente. Exatamente. Mas Uma escolha também. Isso. O não fazer nada é fazer alguma coisa. Então, aí a gente lembra do que eu falei acho que na última conexão. Tudo, absolutamente tudo, está em movimento. Tá aqui ainda. Que é esse desenhozinho aqui do átomo que eu falei para vocês. Então, a nossa matéria, ela é constituída de átomos. Ela é constituída de átomos. Então, para eu ter um tecido desse daqui, é uma junção de átomos que criou essa matéria aqui. Beleza. Nesse átomo, existem essas partículas que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles ficam aqui dentro do núcleo do átomo. E os elétrons, eles ficam rondando na parte de fora. Então, sempre, a matéria que tem dentro de mim, ela está sempre em movimento. Então, tu fala assim, eu estou dormindo, eu estou parado. Tu não está parado, teu coração está batendo. Teu suco gástrico está aí dentro ainda se mexendo, sempre trabalhando. Aí teve o exemplo do menino aqui, que ele falou de uma lei de Newton, né, etc. Mas a gente está dentro da Terra. Se a gente está dentro da Terra e a Terra está girando, a gente está em movimento. Então, assim, a gente está sempre se movimentando. Não existe essa conversa do não fazer nada, porque o fazer nada também é um comportamento. Beleza? O que acontece? Esses comportamentos, eles sempre vão me trazer um resultado. E aí a gente olha para o resultado, lembrei do que eu estava falando. A gente olha para o resultado e fala, caramba, o problema está no meu comportamento. E aí a gente fica focando só no comportamento. Quando não, a gente fica focando só no sentimento. Mas, na verdade, o problema ele tem um início e se chama pensamento. Aí vem a pergunta de ouro que eu quero que vocês anotem. Como está a qualidade dos meus pensamentos? Então, eu quero ter comportamentos diferentes, eu quero ter resultados diferentes, eu quero me portar de forma diferente, eu quero crescer na vida, ou eu quero alcançar tal resultado, ou eu quero ter uma rotina tal, ou eu quero me desenvolver como pessoa, eu quero abrir mão desse sentimento de angústia que eu carrego dentro de mim,
Eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma filha melhor, eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um marido melhor. Mas como é que está a qualidade dos meus pensamentos com relação a isso que eu quero desenvolver? E aí que entra o cerne da coisa. Porque a gente está acostumado ao quê? Sempre ficar cedendo a pensamentos que perpetuam a vida que nós temos. Então, vamos usar um exemplo? Quando eu falo assim, eu tenho que ir para a academia treinar, mas eu penso, caramba, academia é ruim. Tô com preguiça. Não quero ir. Poxa, eu vou chegar lá na academia e eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer isso. Ah, eu vou pra academia e vai ter gente olhando pra mim. Olha a crença. Entende? Eu vou pra academia e vai ter tal pessoa que vai ficar olhando pra mim, vão ficar me julgando. Eu conheço pessoas que não iam pra academia, por quê? Porque ficavam com vergonha. Então, eu tenho vergonha de ir pra academia. Que tipo de pensamento você tem perpetuado para que você tenha essa crença? Aí a gente volta lá para o começo. Se o teu cérebro não sabe a diferença entre realidade e imaginação, tu nunca pisou na academia, mas tu sente vergonha, para ti é uma completa realidade o que está acontecendo. No teu coração, nos teus sentimentos, é uma completa realidade a vergonha. Então, para ti, tu não imagina que as pessoas vão te julgar, elas estão te julgando. O teu cérebro ele não olha para a situação que tu está imaginando aqui com medo e ele fala assim, meu Deus, caraca, essa situação aqui, ela vai acontecer. Se eu for, ela vai acontecer. Mas não, só de tu ter imaginado essa situação acontecendo, ela já aconteceu dentro de ti. Aí que a gente entra no ponto cerne. Quando a gente entende isso... Ei, Igor, passa o vídeo aí pra mim. Eu quero mostrar um vídeo pra vocês, esse vídeo aqui, ó. Pode deixar ele repetindo aí. Esse vídeo são 2 neurônios. Como vocês podem observar, tem um neurônio na parte de baixo e um neurônio na parte de cima. Existe uma teoria da psicologia chamada teoria de Hebb. Hebb. É um doutor chamado Donald Hebb. HPP? H-E-B-B. Isso. HPP. Pronúncia tá certa? Não sei se a pronúncia tá certa. Acho que tá. Eu acho que tá, né, Hebb? Enfim. Esse doutor, ele percebeu uma coisa muito interessante. Você tem 2 neurônios. O seu cérebro ele é cheio dessas coisinhas aqui, dessas maiores, tá? De baixo e de cima. O nosso cérebro tem aproximadamente aí 86 bilhões dessas coisinhas aí. Em quantidade, tá? Quando a gente olha para essa imagem, a gente vê uma coisa muito interessante. Tá vendo que eles estão enviando sinais um para o outro? Quando você tem um pensamento, o que acontece é o seguinte. Sejam bem-vindas. Quando você tem um pensamento, o que acontece é o seguinte. Imagina que esse de baixo, ele é o neurônio A e o de cima é o neurônio B, certo? Quando você tem um pensamento e você repete ele muitas vezes, esse neurônio A, ele começa a ganhar força. É como se ele disparasse várias vezes. Então ele dispara, ao ponto de que ele começa a enviar sinais para aquele neurônio B. Quando eles fazem isso, eles reforçam a conexão entre os dois. Um pensamento que você teve. Então você teve um pensamento e ele disparou tanto esse neurônio que ele começou a enviar sinais para o outro e quando vai ver, eles ganham força quando eles se unem. Essa força, ela dobra. De um neurônio que era disparado, agora são 2 com a força. Beleza. Qual que é a parada? É que isso acontece com vários outros neurônios. E aí eles formam o que nós chamamos de redes neurais.
É como se fosse uma rede neural. Esse termo, na verdade, é da linguagem de computação. Não é necessariamente da psicologia. Mas é uma rede neural, que é o quê? Vários neurônios interligados. Então, o primeiro foi disparado, ele se conecta com o segundo, e aí eles começam a se conectar com outros. Assim, eles vão tomando espaço dentro da tua cabeça. Então, quando tu tem um pensamento ruim, que é muito mais propício o sentimento, por quê? Porque geralmente coisas... Nossa, eu vou falar um negócio pesado aqui. Enfim, mas é o seguinte, quando a gente está numa situação muito ruim, é muito difícil a gente querer resolver uma situação ruim. Porque resolver situações ruins exigem muita força emocional. Exigem muito sacrifício do ego. Exigem muita... exige uma pressão enorme para resolver conflitos internos negativos. Então tu está com um conflito interno. Eu tenho que perdoar tal pessoa. Beleza, um perdão. Mas aí tu não perdoa a pessoa. Só que aí, enquanto tu não perdoa a pessoa, tu perpetua o pensamento. A falta de perdão. E aí ele vai se conectando com as demais, com os demais neurônios dentro do teu cérebro. E quando tu vai ver, tem uma rede neural gigante dentro do teu cérebro de falta de perdão. Pô. E isso continua dominando cada vez mais a tua cabeça, até entrar em conflitos absurdamente mais sérios, como depressão. Aí a gente entra em fases de transtornos gigantes, crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Por quê? Porque a gente começou perpetuando um pensamento que muitas vezes a gente não quis resolver. E a gente não resolve por quê? Beleza, eu entendo, é muito difícil de resolver. Mas custa muito caro não resolver. Custa muito caro não resolver. Custa tempo, custa energia mental. Custa muito. É por isso que eu sempre falo a frase, eu nasci para resolver, cara. Eu nasci para resolver. Como assim eu nasci para resolver? Porque, cara, se tu tem um conflito comigo, eu vou resolver. Mas a pessoa não quis resolver. Mas dentro de mim eu resolvi. Se a pessoa não quer resolver, ela tem os pensamentos dela, o jeito dela, a forma dela de pensar. Mas eu resolvi dentro de mim. A culpa foi minha. Me perdoa. Me perdoa. Eu não quero cometer esse erro com você de novo. Eu não vou nem justificar, eu só quero que você me perdoe. Se a culpa foi minha, me perdoe, por favor. Sinceramente, resolver o seu lado. Se a pessoa quer te perdoar ou não, é uma situação dela. Os pensamentos dela são ela que perpetuam. Ela perpetua isso aqui, dentro dela. Mas dentro de você, é você que perpetua os seus. Então eu tive um conflito com a minha esposa. Tive um conflito com o marido. Beleza. O que geralmente sempre entra em jogo nessas discussões? O ego. O orgulho. Porque a gente sempre fica, não vou sair por baixo nessa discussão aqui, bro. Eu não vou sair por baixo nessa confusão aqui. Aí a gente pensa assim, mas eu vou perder... Mas aí eu te digo, tu vai perder a tua nobreza porque tu quer ficar com o teu orgulho lá em cima. Sim. Então, eu acredito que é por isso que os gatilhos eles são importantes na nossa vida, né? Porque sim. Eu vou dar 2 exemplos aqui de coisas que eu tenho na minha mente que faz eu fazer coisas mais fáceis. Certo. A primeira coisa é a respeito do perdão. Eu acredito que o perdão ele é a chave que abre a porta para a gente seguir em frente. Sim. Enquanto eu não perdoo, eu estou preso no passado, por uma coisa que aconteceu lá atrás. Sim. E como eu acredito nisso, isso faz com que eu dê perdão mais fácil. Porque certo. Isso está na minha mente. Está conseguindo. Então, eu acredito que o perdão é a chave que abre a porta para a gente poder seguir em frente. Enquanto eu não perdoo, eu estou preso numa coisa que aconteceu lá atrás. Sim. No passado. E até mesmo para se tornar uma pessoa que perdoa mais fácil.
Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que ela olha e fala assim, até para isso, para tu ver que isso aqui é uma situação tão minuciosa que é como se fosse, como a Bíblia fala, né? Um abismo leva a outro abismo. E é engraçado isso. Por quê? Porque se eu tô aqui e eu sou uma pessoa que eu costumo falar, eu nunca perdoaria, vou falar de um negócio pesado, eu nunca perdoaria uma traição. Eu nunca perdoaria uma traição. E você repete isso sempre. Você repete isso várias vezes e isso se torna uma crença. Quando você repete muito, essa palavrinha que tu me lembrou agora, perfeito. Quando você repete isso muitas vezes, vamos chamar que essa rede neural aqui, ela é uma crença. Essa rede neural aqui é uma crença, porque você perpetuou tanto aquele pensamento que ele se tornou uma rede neural muito forte dentro do seu cérebro. Então ele se torna uma crença. O que acontece? Eu tenho essa crença aqui, vamos falar aqui. Eu tenho essa crença aqui, que eu já repeti várias vezes, que eu não perdoo traição em momento nenhum. Não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo. Se você fala isso, quando você chega num momento em que, eu espero que não aconteça, obviamente, mas que você é traído, você realmente não perdoa. Seu comportamento foi o quê? Não perdoar. Automaticamente, isso vai te gerar muitas consequências. Muitas consequências. O que é o problema? É que você vai se tornar uma pessoa mais difícil de perdoar qualquer coisa, não é só isso daqui. Não é só isso. Você já viu uma pessoa que ela perdoa fácil demais? Porque ela criou o hábito de perdoar. Eu não vou ficar me prendendo em situações negativas. Ela não quer sofrer, né? Conscientemente. Então, ela se acostuma ao quê? Liberar perdão, cara. Uma pessoa que não perdoa uma vez, ela se acostuma também a não liberar perdão, pô. Eu sou acostumada a esquecer muito rápido das coisas. Sim. Só que eu esqueço as coisas até que eu quero lembrar. Eita. Eu acabei de esquecer de tanto que eu, desde criança, me acostumei a esquecer das coisas. Por Sim. uma proteção de alguns traumas. É, tem isso também, né? Então, de fato, você meio desleixada com a cabeça, realmente, vou esquecer tudo. Só que acaba que eu me cobro hoje em dia eu tentar reverter essa crença. Sim. Pra poder o quê? Lembrar mais da coisa. Lembrar. Prestar atenção. Sim. Focar naquilo pra mim não esquecer com tanta facilidade. Porque tantas coisas ruins quanto as coisas boas eu esqueço muito fácil. Sim. Então é igual basicamente o perdão. Tanto que ficou lá na minha cabeça, né? Sim. Pensando, não, mas tem que esquecer tanta coisa eu esqueço muito fácil. Sim. Muito isso. Tem uma frase que eu escutei do Thiago Tonei, ele fala assim, não se preocupe com aquilo que você não pode controlar. Sim. Só com aquilo que você pode controlar. Aí ele fala que aquilo que você não pode controlar já é na mão de Deus. Quando eu ouvi isso aí também, isso foi uma coisa que sempre gatilho. Qualquer coisa que queira me trazer uma ansiedade, eu penso nisso automaticamente. Sim. Já me liberto dessa ansiedade. Isso seria forma de ressignificar a mente? Sim, claro. Por quê? O que é ressignificar? Tem duas formas. Eu posso olhar uma situação ruim e eu posso olhar essa situação assim. Me traíram. Me traíram. Eu posso olhar essa situação de forma, poxa, foram desleal comigo, isso foi muito ruim e tal, e papapá, e eu tô muito ferido, eu tô muito ferido, eu tô muito ferido e eu tô muito ferido. O que poderia ser o ressignificar? É ver outra coisa aqui, na mesma situação, mas olhar por outra perspectiva. Uma perspectiva que não te leve para um lugar de dor, mas ela te coloque num lugar de superação. O que é a superação? É você pensar, aconteceu isso porque essa pessoa foi mau caráter, a partir de agora eu decido se eu vou ficar com ela ou não, e não tem problema não ficar com ela, ela te traiu e você decide, eu não vou mais ficar com essa pessoa, mas eu não vou carregar ela dentro de mim porque não faz sentido carregar esse troço, esse bagulho. Não vou ficar carregando lixo. Entende? Eu costumo falar que isso é pensamento lixo. E aí não acontece, e aí também é uma forma de ressignificar
você botando que não é sobre você, é sobre a outra pessoa. Sim, exato. Da outra pessoa. E não é porque você é desmerecida ou porque Isso, você foi a culpada, você sim. julgar, não. Exatamente. A pessoa foi enfim, várias situações que levou aquela pessoa a fazer isso. Então é simples. É você dar outro significado à mesma situação. Que aí a gente entra naquela situação ali de novo. Por quê? Tu tá fortalecendo um significado negativo e ele ocupa espaço e energia dentro do seu cérebro. Quando tu dá outro significado, ele faz a mesma coisa, só que ao contrário. Mas qual que é o trabalho? É reforçar. Aí a gente volta de novo naquele pedaço. A gente não quer resolver as coisas. A gente não quer resolver, porque resolver dá trabalho. Então, ressignificar e reforçar pensamentos positivos é difícil. Por quê? Porque a gente tá é pressão resolver. É tu abrir mão do teu ego. Tu deixar o perdão embora é abrir mão do teu ego, cara. Por quê? Tu não perdoa a pessoa porque tua vontade era de enfiar um copo de veneno dentro da goela dela. Você acha melhor. Isso. Que tu entender esse E pensamento. às vezes dá né? trabalho, de não não trabalho mesmo, né? Que, exemplo, se dá uma coisa muito ruim às vezes pra mim, Sim. eu vou dormir. Assim, Sim. Eu escolho dormir. Porque- Eu vou dormir, não vou resolver nada, não tô conseguindo agora, eu vou dormir. Sim. Não tô legal, eu vou dormir. Eu simplesmente apago. Não quero sair da cama. E muitas vezes eu costumo falar que o sono, de certa forma, é uma fuga. A minha fuga. É a fuga. É a minha E, fuga. cara, eu não quero pensar. O que é ruim é quando sonha com a mesma coisa, né? Nem no sono tem paz. Vou dormir. Mas é isso mesmo. Por exemplo, pessoas depressivas gostam de dormir muito. Elas têm uma tendência a dormir muito. Porque tá tão em estado de dor mental, em estado de dor na alma, que a pessoa prefere dormir do que ficar sentindo aquela dor o tempo todo. Então dorme demais. Tá sempre indo. Só que o sono é a solução? Não, cara, a solução é resolver o problema. Então eu vou procurar um terapeuta. Terapeuta, me ajuda. Ah, como é que foi? Como é que é essa situação? O que aconteceu? Aí a gente desenvolve todo um trabalho a longo prazo. Por quê? Muitas vezes, essa parte é preciosa. O mundo inteiro é só o que está dentro da tua cabeça. O mundo, ele é do jeito que é porque você imagina. O mundo, o planeta, a existência, tudo que você vê é só o jeito que você imagina, a forma que o seu cérebro interpreta. Então eu vi um meme esses dias que eu dei muita risada, né? Ele falou, cara, tu consegue dormir à noite sendo que tu sabe que os fótons de luz, a luz, na verdade, é uma emissão de fótons, né? Quando tu sabe que na verdade, não é o teu olho que está vendo alguma coisa, mas é só o teu cérebro interpretando esses fótons de luz. Aí eu fiquei assim, eu comecei a rir muito, porque eu gosto dessas doidices. Mas o que é a parte mais interessante disso? É justamente, a realidade ela é do jeito que você interpreta. Do jeitinho que você interpreta. Dentro da bolha que você escolhe viver. Então eu escolho viver dentro da bolha da igreja. Meu amigo, você vai viver, pensar do jeito da bolha da igreja. Ah, eu não quero mais a bolha da igreja, eu vou para a bolha do trabalho. E você vive bolha do trabalho, bolha do trabalho. Ah, eu vou para a bolha dos ricos de Alphaville. E eu vivo na bolha dos ricos de Alphaville. Eu vou para a bolha do marketing digital. A bolha do marketing digital. Do empreendedorismo. E você escolhe a bolha. Mas você está interpretando tudo conforme está dentro da sua cabeça. Então, quando eu estava fazendo o curso de TCC é terapia cognitivo-comportamental, não é o TCC da faculdade, não. Eu estava fazendo o curso e lá tinha um exemplo muito, muito interessante. Tu tem um amigo conhecido de longa data e ele passa por ti e ele não fala contigo. Ele não fala contigo. Beleza. Aí tu vai e pensa assim... Olha só que arrogante, nem fala comigo. Que sentimento isso gera? Tu fica meio indignado, né? Ou tu fica pensando mesquinho, tu fica com nojo daquela pessoa. Sem pensar também. Beleza.
A pessoa passou por ti e tu pensou isso. Esse pensamento vai gerar esse sentimento. Beleza, foi uma interpretação. Pensa que a pessoa passou por ti de novo. E tu pensou assim... Ela não falou de novo. Aí ela não falou de novo. Aí ela não falou de novo. Aí tu pensa assim... Ela não me viu. Eu penso logo que ela tá com raiva. Isso deve ter acontecido alguma coisa. Pois é. Ela não falar Viu? comigo, ela deve ficar com raiva de mim. Será que eu fiz alguma coisa? Viu? Mais uma interpretação. Muito boa. Essa pessoa tá com raiva de mim. Será que aconteceu alguma coisa? Preocupação. Sentimento de quê? Preocupação. Beleza. Essa pessoa passa por ti de novo. Gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes eu passo na cara da pessoa e eu não reconheço. Eu não vejo. Tipo, eu passo do teu lado aqui olhando na tua cara e eu não tô vendo, porque eu tô mergulhado aqui. Eu tô mergulhado aqui na minha imaginação, pô. Tô mergulhado na minha imaginação. Então tu pode ter qual pensamento? Quando esse amigo passa por ti, ele tá olhando na tua cara e não fala contigo. Qual é o pensamento que tu pode ter? Caramba, eu acho que ele não me viu. Deve estar pensando em alguma outra coisa aí, alguma outra doideira. Qual é o sentimento? Ah, tá tudo bem, depois eu falo com ele. Olha só como a interpretação de uma situação muda completamente o teu estado mental e os teus comportamentos. Por quê? Se uma pessoa passa por ti e fala, tá com raiva de mim, aconteceu alguma coisa, tu já tem um comportamento de uma pessoa indignada, pô. Tu já vai pra cima da pessoa com o comportamento de uma pessoa indignada. Sim, eu fiz algum mal pra ti. Que nem o tio fala assim, dormiu mais eu, não vai dar benção. Tu acaba alimentando aquele sentimento que tu pensa que a pessoa tá. E na verdade a pessoa Exatamente. tá, como não falou. Tipo, ela passou. Então, Se ela não falar, eu também não vou falar. mas como eu falei pra eles aqui, vocês não estavam no começo. O seu cérebro não sabe a diferença entre realidade e imaginação. Ele não sabe a diferença. Então, por exemplo, vou fazer o exercício com vocês três que não estavam aqui. O Ícaro, Maiara e a Tamires. Fechem os olhos de vocês. Eu quero que vocês pensem numa comida que vocês amam pra caramba, que vocês são apaixonados mesmo, assim, uma comida que dá água na boca. Pensou? Qual foi o sentimento? Dá vontade de comer, né? Beleza. Agora a gente vai para a pior parte. Fecha os olhos de novo. Eu quero que vocês imaginem um monte de merda. Foi rápido, né? Agora eu quero que vocês imaginem que vocês estão pegando essa merda com a mão. Olha o desespero, Matheus. Qual é o sentimento? De nojo. Então, vocês estavam pegando em merda agora? Não, mas vocês sentiram do mesmo jeito. Por quê? Porque na mente de vocês aconteceu, pô. Então, teu cérebro ele não sabe a diferença de nada. Quando tu imaginar alguma coisa, ele vai te fazer sentir como verdade. E é verdade dentro da tua cabeça. É que nem eu falo, tem coisa que a gente acredita que não tem comprovação nenhuma científica. Nada, não tem comprovação. Mas tu acredita e na tua cabeça é verdade. Parabéns! Quem gosta de astrologia, essas paradas assim, etc, né? Por exemplo, tem gente que não acredita de jeito nenhum em astrologia. Ah, eu sou de câncer. E daí, meu amigo? O que eu tenho a ver com o teu câncer? Tipo, não vou falar câncer não, isso ficou feio. Tá, eu sou de escorpião. O que eu tenho a ver, meu amigo, com o teu escorpião? Ah, mas eu sou uma pessoa ruim, às vezes eu ajo com maldade porque eu sou de escorpião. Ah, criar vergonha nessa tua cara, pô. Né? Não é verdade? Mas a pessoa ela vai agir porque ela acredita de... Mas ela acredita. Quando a gente se sente vontade, por exemplo, eu não tô afim de comer comida, eu tô afim de comer uma outra coisa, tem a ver com isso, né? Também. Tem a ver com esse pensamento Coisa... que a gente não... Sim, coisa importante que o Ângelo falou um dia desse pra mim, que ele me relembrou. É um conceito muito importante. Comida não é pra prazer. Comida não é pra prazer. Não é pra satisfação. A gente come comida como se a comida fosse pra satisfação e prazer. Mas por quê? Porque a gente é viciado em dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que ele te causa expectativa por alguma coisa. E essa expectativa, quando tem aquele... É a expectativa daquele boom. Por exemplo, tem um hambúrguer muito gostoso que eu gosto de comer e eu olho pra ele
e eu tô com muita vontade de comer porque eu já imagino eu mordendo e aquele sabor gostoso na minha boca. Isso é dopamina. É eu imaginar e eu ter expectativa do sabor. Não é o comer, não é o sentir o sabor. Não é o ato de morder e comer. Quando morde de fato já é outro neurotransmissor, se eu não me engano, serotonina. Mas a dopamina é a expectativa. Eu quero pra caramba. A gente é viciado nisso. A gente não é viciado no concretizar. No concretizar. Eu não vou citar outro exemplo, não. Eu pensei no outro exemplo que eu acho que a gente não pode também falar, mas tem isso muito das pessoas, né? Aquela questão da conquista. A pessoa tá ali na conquista. Tem gente que é viciada em conquistar relacionamento. Isso é um bom exemplo. Tem gente que só é viciado na fase da conquista. Porque é dopaminérgico. Tu fica sempre naquela expectativa de ver a pessoa, de se relacionar com a pessoa, de beijar a pessoa. Mas aí, quando tu conquista, quando tu já tem, tu fala assim, perde a graça. Uma coisa assim, interessante, essa questão da comida, que você tá falando de comida. Quando era criança, minha mãe, né, mãe solteira, ela amava a gente comer. Pra ela botava um prato, gente, parecia de pedreiro. Assim, um prato, ela amava ver a gente comer. Sim. Come. Assim, come. E eu comia. Sim. Mas nunca fui gorda. Você come aqui. Só que com meu filho, ele adora comer. Se eu falo assim, não come. Não é assim. Aí eu falo, exagera, né? Ele ensinou que, só que eu tento, conscientemente, ele tem uma outra relação com a comida. Você tem que comer até ficar satisfeito, tem que ver o que você está comendo. Totalmente diferente da minha mãe. Sim. A minha mãe, quanto mais eu comesse, melhor, mais eu estava feliz de eu comer. Aí eu falo pra ele, olha, não é assim, tá? Eu tento... Ele tem um outro relacionamento com a comida. Sim. Mas a minha mãe era engraçada, até hoje ela é. E ela, meu Deus, sem prazer mesmo. Mas é justamente isso. Por exemplo, quando tu para de pensar, eu não gosto dessa comida, eu não vou comer porque eu não gosto. Tu cria isso aqui, ó. A mesma coisa. Eu não vou comer essa comida porque eu não gosto. Tu começa a reforçar a crença. Mas aí, quando tu fala assim, eu não gosto, mas eu tenho que comer porque é necessário e pronto, acabou. Tu cria outro desse aqui. Né, Luan? A gente cria maturidade. Exatamente. E é mais uma crença. Quer ver uma coisa? Meu marido sabe fazer pão de queijo. Uhum. Muito melhor do que esse tipo que compra por aí. Sim. Ele faz. Mas ele compra no supermercado o pacote. Ele faz mesmo a massa? Da hora. E ele compra aquele queijinho que é um triângulozinho, meu nome daquele queijo. Tem o parmesão normalmente, né? Queijo parmesão. Ele faz, ele rala, ele mesmo faz. Sim. Ele põe a mão na massa. A minha filha não come. Porque ela diz que não é comprado da padaria. Porque não é comprado feito de humana e tu pensa que lá na padaria onde tu compra. É mesmo. Não tem um padeiro que faça. Só não é Coragem. mulher, mas é uma pessoa que faz. Não é comprado pronto, temos pronto, a gente sabe, mas ainda assim pronto. Industrializar. Mas ela colocou na cabeça dela. Você acredita que ela levou pra escola e ela trouxe de volta? Ela não comeu. E ela disse que ela ia comer. Ela disse, pai, eu vou levar. Você vai levar? Pô, você vai comer? Vou. Quando eu cheguei, eu sentei de verdade. Aí eu vi a vasilha lá com um de queijo, inclusive tinha um que tava ruído. Esse foi, ela comeu e não comeu o resto. Aí eu disse, cadê, Giovana? Aí eu trouxe de volta e cadê? Tava na vasilha. Porque teve uma vez que ela não comeu e jogou fora. Eu disse, nunca mais você faça isso. Não é pra você jogar fora. Aí ela sabe, ela trouxe de volta e colocou na vasilha, mas ela não come porque ela disse que não é da padaria. Imagina alguém não Ele emana, o meu é muito melhor. Quando ele faz assim, fica graúdo e tu vê o queijo assim por cima, entendeu? E ela não Rapaz. gosta de verdade. Para com esse negócio, meu cérebro não sabe a diferença, não. Ela já botou na cabeça dela que ela não vai Tá comer. bom. Bom. É. Olha tudo que eu já imaginei. Eu já imaginei um evento e cada um vai trazer um prato e a gente faz o quê? Seu marido vai fazer Mayara, tua missão é trazer isso no clube sexta-feira de semana que vem. Esse pão de queijo aí. Ela já colocou na cabeça que ela não comia e ela não comeu. Porque ela levou pra escola e trouxe de volta. Meu Deus. E Enfim, não comeu. pra ela é uma verdade. É uma completa verdade. Mas, enfim. Basicamente, Uma criança.
Gente, quando vocês conhecem alguém, por exemplo, que é plenamente muito bem emocionalmente, é um cara que você olha e fala, um cara, uma mulher, que você olha e fala, é uma pessoa plena emocionalmente. Uma prima minha, ela teve uma síndrome, quase ela morre, ela veio pra cá, ela é do Maranhão, Sim. é cabeleireira também, tem 3 filhas, é muito bonita a filha dela, todo mundo sabe, ela é até mais nova do que Sim. eu. E ela teve uma síndrome, até estava contando pra Tamires, assim, deu um rápido testemunho que ela deu pra gente, ela queria reunir toda a família, foi todo mundo lá pra casa da Monara e ela foi contar quase uma hora assim, ela contou os mínimos detalhes. Sim. Entendeu? Então eu percebi aqui que a fé dela é inabalável. A força dela é gigante, né? Muito grande. Mas é justamente... Tudo que ela passou e pela fé que ela teve, entendeu? Até as filhas dela disseram pra ela e não chorou, teve todo tempo aquela confiança. Com a certeza, aquela né? certeza que ela ia ser curada e ela foi. Mas aí, se tu pegar uma pessoa dessa, é justamente o que eu ia falar. Se tu pega uma pessoa dessa, tu abre a cabeça dela e tu consegue ver isso aqui, e tu pensasse assim, cara, o que é esse pensamento? O que esse neurônio tá falando? Aí tu pergunta pra pessoa, o que é que tu tá pensando? Aí ela talvez tá tendo uma crença absurdamente positiva. Ela tá tendo uma crença... Sim. Modéstia à parte, eu sempre falo que uma das coisas que eu mais admiro em mim é a minha mente. Sim. Porque, tipo, também, eu sou muito assim. O ano passado eu passei por uma situação de quase morte. Cheguei no hospital, o médico falou, ó, se a gente não fizer um procedimento aqui urgente, a gente vai morrer. Uma situação bem complicada mesmo. E aí fiquei 2 meses internado no hospital e a minha mente estava estourando, assim. Sim. Pensando, eu sempre penso que vai dar certo. Eu sempre penso que a gente vai conseguir, que vai dar certo. Então, tipo assim, eu já tive situações muito complicadas que eu tava ali... Teve calma. Sim. Tranquilo, calma, tranquilo. E aí, quando eu tive esse problema de saúde, eu comecei a ter alguns sintomas, as pessoas falavam pra mim assim, tu tá com ansiedade. Isso é ansiedade. Isso é exaustão. Eu parava assim e falava, cara, em que momento eu queria essa ansiedade? Que momento isso aconteceu, né? E era um momento assim que eu tava, olha só, eu tinha acabado de sair de uma empresa e como eu tava assim muito, eu passei muito tempo trabalhando, eu queria descansar um pouco. E aí eu não me empreendi em nenhuma empresa. Eu tava fazendo um trabalho mais de casa e aí tava aproveitando mais a minha família e descansando. Só que assim, tranquilamente, descansando, aí na boa, em paz. E aí foi quando aconteceu a situação da doença. E as pessoas falam, não, mas tu tá com ansiedade, tu tá com isso, mas em que momento eu adquiri essa ansiedade? Não consigo Você ver. teve mesmo ansiedade? Não tinha. Ah, tá. As pessoas- Era o que as pessoas achavam, As né? pessoas achavam que era ansiedade. Quando a gente foi ver, na verdade era realmente Era realmente a doença. a doença. Sim. Mas aí também, hoje eu faço hemodiálise, né? Eu faço 3 vezes na semana. E eu vejo lá muita gente, eu vejo muitos relatos de pessoas que falam assim, cara, as pessoas não aceitam a hemodiálise, as pessoas ficam tristes, ficam depressivas, e nunca aconteceu comigo. Eu penso assim, cara, ainda bem que existe. Ainda bem que existe Porque hemodiálise. isso aqui mantém Eu vivo. ver o lado positivo, realmente. Eu Sim. tem que olhar pelo lado positivo, ainda bem, eu não fico assim, eu Sim, né? insuficiência mental. Então, é uma coisa que eu admiro muito Sim. na minha mente, porque eu não fico. A minha mãe, ela é muito preocupada, ela tem depressão, tem ansiedade. Ela, meu Deus, o que o filho vai pensar? Eu falo, mãe, para com isso, aproveita a sua vida, viva o melhor que a senhora Sim. puder viver, porque tudo que eu puder viver de melhor, eu vou viver. Não pense que eu vou ficar preso, não pense que eu vou ficar triste, vou ficar parado. Então, isso é uma coisa que eu adquiri. Sim. Agora, eu não sei te explicar como eu adquiri, não sei se é porque eu li muito livro ou algo do tipo. Sim. É justamente isso. Por quê? Eu acho que eu citei isso também no Conexão. Nós crescemos com esse tipo de coisa sendo formada em nós. Então, a gente tem uma área do cérebro que é esse córtex pré-frontal. Ele fica logo aqui atrás da testa, nessa regiãozinha aqui, tá? Esse córtex pré-frontal, quando a gente é muito novo, muito jovem, a gente não tem ele desenvolvido. Então, para tu ter ideia, até os 18 anos ele não é completamente desenvolvido, tá? Eu só tenho uma dúvida com relação a isso que eu ainda vou estudar, mas é com relação ao aprendizado e desenvolvimento. Acontece muito aos 18 anos, a pessoa ainda não tem um córtex pré-frontal bem desenvolvido. O que é o córtex pré-frontal? É a tua área de raciocínio lógico,
de razão, de questionamento, de tomar decisões difíceis, de cálculo. É essa área. Então imagina que tem uma parte do teu cérebro que ela é emocional, emotiva, instintiva, primal, que é aquela parte animalesca, que é o que a gente sente, que é nossas vontades, que é a sensação, que é o sentimento, que é a emoção. A gente tem esse lado animal, vamos chamar assim, né? E a gente tem o lado racional. E eu sempre costumo falar que o lado racional, ele é o filtro do teu lado emocional. Por quê? A única coisa que geralmente não te faz um animal completo é que o seu córtex pré-frontal, ele é muito desenvolvido. Então nós somos animais com córtex pré-frontal. Nós somos animais com uma parte racional. E isso, a gente falando da teoria da evolução, né? O que acontece? Por você ser uma criança e não ter esse lado racional bem desenvolvido, eu vou usar um exemplo do Bob Proctor. Ele faz isso aqui, ó. Não, deixa eu fazer um funil. É isso aqui, ó, um funil. A gente geralmente tem pensamentos racionais. Eita. Racionais. Esses pensamentos racionais, eles se tornam emoções. Essas emoções se tornam comportamentos. Comportamentos. Beleza. Quando tu é uma criança, tu não tem isso aqui bem desenvolvido. Mas tu tem isso aqui. Então digamos que isso aqui não é bem desenvolvido. Tudo que tu recebe de influências externas desce automaticamente para cá. Ou seja, geralmente isso aqui acontece quando isso desce para cá. Crenças são formadas quando elas chegam aqui, ó, em sentimentos, emoções. Quando elas chegam aqui, elas se tornam crenças, geralmente. Por quê? Porque já é uma rede neural muito fortificada. Então aqui elas se tornam crenças. O que é o problema? Quando tu não tem o teu racional para questionar o que entra, tu não tem o teu racional para calcular o que entra, para falar isso aqui é benéfico, isso aqui não é benéfico, eu gostei disso, não gostei disso, isso aqui vai me ajudar, isso aqui não vai me ajudar, isso vai me ferir, isso não vai me ferir, tu não tem o racional para isso, desce direto para a emoção. E aí é que, por exemplo, os teus pais constroem em ti um monte de crenças. Se tu tem pais absurdamente imaturos, que tipo de coisa ele construiu dentro da tua cabeça? Que tipo de coisa os seus pais construíram de crenças dentro da sua cabeça? Que tipo de coisa, isso geralmente acontece com figuras de autoridade, seus tios, seus avós, que tipo de coisa os seus professores construíram dentro da sua cabeça? Tem muita gente que não consegue aprender direito porque um professor chegou na infância e falou que a pessoa era burra. E isso desceu pro emocional, se tornou uma crença, a pessoa olha e fala, eu sou burra. E aí ela pensa, caramba, eu sou burra pra caramba, e a pessoa cria um bloqueio e fala que não consegue aprender quando na verdade é só uma crença. Aí vem a galera com mimimi e fala, não, é porque tu não vai deixar de ser burro enquanto tu não liberar perdão para essa professora, tem que voltar lá na situação e pedir perdão para a professora. Não, calma. Liberar perdão para a professora para tu aprender. Não, gente, o que aconteceu? Muda o pensamento. Não é perdão que vai resolver a tua vida. O perdão é uma coisa muito interessante para tu tirar esse fardo emocional, porque para mim é uma idiotice tu ficar carregando pro resto da vida um fardo emocional, né? Mas o perdão, ele é muito importante para quê? Para tu... Não, perdão não. Mas o que tu tem que fazer? Mudar comportamento. É porque a partir do momento que tu acreditou que tu era uma pessoa burra, tu começou a te comportar como uma pessoa burra. E aí qual é o problema? É a raiz emocional lá de trás, são as raízes de amargura, são as feridas emocionais, a criança interior. Aí tu vai lá para a constelação familiar fazer todo um ritual, que aquilo ali é um ritual.
Faz um ritual, tu bota uma pessoa pra representar o teu pai, tu bota uma pessoa às vezes... Olha que absurdo, tu bota uma pessoa pra representar o teu estuprador, cara. Que loucura. Às vezes o pai da pessoa estuprou a pessoa dos 7 anos de idade até os 14 anos de idade. E às vezes a pessoa chega lá, faz um ritual e fala: nada na tua vida vai mudar enquanto tu não perdoar esse pai que te estuprou durante os 7 até os 14 anos de idade. Já pensou? No caso, falou um pouco anterior, deixa eu ver se eu entendi, eu achei bem interessante. Quando tu muda o teu comportamento, isso ele influencia na tua emoção? Tipo assim, pode ser um caminho reverso? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quem é da igreja, às vezes a pessoa não quer orar. Sim. Mas quando ela começa a orar, e ela, tipo assim, aí todo dia ela, mesmo sem vontade, começa a orar, isso já passa a ser diferente, ela já começa a sentir aquela vontade. Sim. Por quê? Porque assim, óbvio que começa num pensamento. Aquilo que a gente estava conversando lá embaixo. Ninguém vai fazer alguma coisa falando: eu não quero fazer essa coisa, 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 e sentindo que não quer fazer essa coisa. Aí vem a questão dos pensamentos, que muitas vezes eles são bem escondidos. Porque muitas vezes tu está falando: eu não quero fazer essa coisa, mas dentro da tua cabeça tu está falando: eu quero fazer essa coisa, eu vou dar conta de fazer essa coisa, e etc. O que acontece no caso da oração? Geralmente a pessoa pensa assim: eu não quero fazer, mas eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Então quando a pessoa fala, fazer o que tem que ser feito, eu vou fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito é a oração, e eu vou fazer o que tem que ser feito. O que a pessoa está criando um sentimento? Ela está criando um sentimento de determinação. Ela vai lá e faz. O que acontece? Quando ela tem um comportamento e ela vê que aquele comportamento ele conseguiu ser feito, ele muitas vezes gerou um resultado, muitas vezes gerou uma recompensa, muitas vezes a pessoa gostou daquele momento e ela só estava sofrendo por antecipação, ela estava: não, fazer essa coisa aqui é ruim, e ela sofre por antecipação. Mas ela faz: mesmo que seja ruim, vou fazer o que tem que ser feito. Aí ela vai e faz. Quando ela vai e ela faz, ela vê que não era tão ruim. Esse negócio dela ver que não era tão ruim gera um novo pensamento. Que é como se fosse esse caminho reverso, só que não volta do comportamento para a emoção. Volta do comportamento para o pensamento novo. Porque o novo comportamento te gerou um novo pensamento. Que gerou tudo de novo, que vai gerar um comportamento, por exemplo, que tu não vai mais precisar fazer esse comportamento de forma mais de fazer o que tem que ser feito. Mas tu vai começar a fazer esse comportamento porque eu gosto desse comportamento. Então tu ressignificou uma crença que não necessariamente era ruim. Fazer o que tem que ser feito não é uma crença ruim, mas tu deu um novo significado para ela, que é: caramba, eu descobri que eu gosto de fazer isso. E eu vou fazer isso. Que oração, gente? 2:3. Meu Deus, já passou. Mas enfim, por que eu estou falando de tudo isso? Deu para entender o que o pensamento é, poder de pensamento nas nossas vidas? Deu para entender? Praticamente o início de tudo, é o Gênesis. Tem uma citação na Bíblia que eu acho bem interessante, Paulo, que ele diz: não nos conformeis com este século, Sim. mas transformai-vos Pela renovação A transformação ela só vem através da renovação da mente. Exatamente. Pô. Porque isso é empírico. Isso é empírico. O que é empírico? Empírico é um conhecimento que a gente tem por observação, por reflexão. Sem base científica, exatamente. Então, por exemplo, ninguém sabia que o neurônio fazia isso, esse vídeo bonitinho que eu mostrei para vocês. Ninguém sabia disso. A gente foi descobrir isso daqui no século passado. Beleza. Ok. Não sei se foi no século passado ou no retrasado. Eu acho que não sei se foi em 1800 ou 1900 e pouco. Mas, enfim. Isso daqui foi descobrido recentemente. Mas, por meio de conhecimento empírico, Paulo não tinha esse videozinho bonitinho da neurociência. Mas ele olhava e falava: cara, essa pessoa tem a vida tal, essa pessoa tem uma vida miserável. Que pensamentos ela cultiva? Como é que a mente dela funciona? Aí ele olha: a mente dessa pessoa funciona assim, 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 assado. É por isso. Aí ele olha para outra pessoa: mas a vida dessa pessoa aqui é próspera, a vida dessa pessoa aqui é nobre, ela tem as emoções plenas, ela tem um resultado diferente. Como é os pensamentos dessa pessoa? Pensamentos ao contrário, completamente ao contrário. Pensamentos positivos, completamente diferentes. Então, a questão é justamente essa, para eu voltar pro final, porque já deveria ter acabado, eu tô passando. Mas enfim, para voltar pro cerne da questão.
Que tipo de vida você quer ter? Que tipo de pessoa você quer ser? E que tipo de conflito você tem dentro de você? No mínimo, para mudar a sua vida, os seus conflitos internos e para ser a pessoa que você deseja ter, você precisa mudar pensamentos. A forma que você pensa. Tudo. Quer falar alguma coisa? Vou terminar logo. Só que aí tem uma questão que eu acho que a gente poderia ir mais a fundo, que é o que me faz pensar isso? Seria o ambiente? Sim. O que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente assiste? Ah, sim, eu queria falar. Beleza. Tem essas crenças aqui que elas são criadas pelos teus pais, né? Quando tu é criança, beleza. Só que o que acontece? Tu cresce sem acesso à crença que, por exemplo, um livro pode ressignificar. Então, muitas vezes, uma ferramenta muito útil. Você tem uma frase que você sempre repete na sua mente. Cara, qual foi a frase que a pessoa me falou ontem? Assim, uma pessoa chegou comigo e falou assim, cara, entre apresentar alguma coisa e não apresentar, eu prefiro não apresentar. E aí eu falei, bicho, quantas vezes essa pessoa repetiu isso na cabeça dela? Quantas vezes? Fazer uma apresentação como essa aqui. Então, aquelas pessoas que normalmente também são muito perfeccionistas. Isso. Apresentar meia boca. Ela não quer falhar em público. Ou eu faço nada ou eu faço perfeito. Sim. Muita gente quer assim. Mas aí a gente olha e fala, quantas vezes essa pessoa repetiu isso? Entre apresentar e não apresentar, eu prefiro não apresentar. Que sentimento isso gera? Às vezes a pessoa é retraída, às vezes a pessoa realmente reforça o perfeccionismo, reforça muita coisa. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo comigo. Se me der qualquer coisa pra fazer, eu digo, eu posso não saber, mas eu vou fazer. Sim. Porque não tem nada que eu não saiba. Que tu não possa aprender. Eu sempre faço isso. Sim. Principalmente porque eu gosto de cozinhar. Então, sempre que a minha mãe inventava de alguma coisa, porque eu quero comer tal coisa que é lá do restaurante tal. Eu não sei fazer, mas eu vou fazer. Sim. Eu vou fazer. Eu vou me desenrolar. Olha o pensamento. Eu sempre faço isso. E tanto que a mamãe hoje, ela diz, a gente é muito chatinho pra comida. Ela diz, eu posso o que eu quiser em casa, porque eu Sim. posso muito fazer. Simples, tranquilo. Massa. Aí ela basicamente diz, eu não pago caro em restaurante caro, eu sei que eu posso fazer de qualidade porque minha comida é Sim. beleza, eu faço. Do meu jeito. Eu posso não saber, mas eu vou lá fazer. Exato, crença. O que acontece? Tu tem um monte de crenças que são criadas pelos teus pais, pelos teus tios, avó, que são crenças disfuncionais, cara. Elas não te ajudam a prosperar em absolutamente nada. É por isso que às vezes quando tu vai ler algum... Eu li um livro uma vez que eu acho que é meu livro preferido. Ele fala assim, cara, se você quer se tornar uma nova humanidade, se você quer evoluir, se você quer... Ele usa umas formas bem filosóficas de falar. Ele fala, você precisa abrir mão de tudo que você aprendeu até aqui. Tudo, sabe o que é tudo? Tudo. Se tu quer passar para outro nível, abra mão de tudo que você aprendeu até aqui e comece a aprender tudo agora de novo. Então abra mão de todo o seu conhecimento, de tudo que os seus professores te ensinaram, seus pais, quem for seu chefe, e comece a aprender tudo de novo. Que aí você começa a construir um sistema de crença, um mindset completamente revigorado com crenças produtivas e funcionais. Então é o que acontece. Muitas vezes tu tem uma frase na tua cabeça que ela é completamente negativa. Aí tu pega o livro para ler. Quando tu vai ver o livro, fala uma frase que é o antídoto. Eu já dei uma tarefa para um rapaz numa consulta uma vez, que foi essa tarefa que eu dei para ele. Eu falei, tu vai arrumar um caderno, tu vai ter uma caneta vermelha e uma caneta azul. Com a caneta vermelha, tu vai escrever a crença negativa que fica repetindo na tua cabeça. Se vocês quiserem anotar, essa é interessante, ou pelo menos lembrar da tarefa. Pega uma caneta vermelha, uma caneta azul, tem um caderninho daquele pequeno, aquele caderninho de bolso, tanto faz. Com a caneta vermelha, tu vai anotar a crença negativa. Tu vai anotar a crença negativa, aquela crença que fica se repetindo na tua cabeça, que fica martelando e se tornando essa porcaria aqui. O que tu vai fazer? Tu vai pegar a caneta azul e embaixo dessa frase vermelha, dessa escrita vermelha, desse pensamento, dessa crença vermelha, tu vai elaborar um antídoto.
Aí foi esse o nome que eu dei. É como se a frase vermelha fosse uma doença e tu tem que criar um antídoto. Tu tem um vírus e um antídoto. Então, você começa a estabelecer sobre você mesmo novas crenças. Então, toda vez que a crença velha, a crença vírus, ela varar na tua cabeça e falar assim, olha, deixa eu ver, eu sou burro. Eu sou burro. Aí tu tem a crença antídoto, mas não há nada na Terra que eu não seja capaz de aprender. Isso que eu acho que é burrice é só uma coisa que eu ainda não conheci, mas eu tenho completamente capacidade de aprender. Então você cria uma nova crença e você tem um antídoto para aquela crença maldita, aquele lixo mental que fica na tua cabeça. Você consegue rebater teu próprio pensamento negativo. Exatamente. E você fica sempre com antídotos. Sabe que às vezes é coisas bestas, né? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo que a mãe dela, desde pequena, disse que ela era esparrafatosa. E tudo que ela segurava, ela derrubava. Sim. Essa menina, tudo que ela segura, ela deixa cair tudo. A mão dela não cresceu muito, ficou velha, dizendo que ela era esparrafatosa. Não, mano, eu não quero segurar não, porque eu sou toda esparrafatosa. Tudo que eu seguro, eu derrubo. Eu digo, ei, joga isso pra lá. O que é a questão? É o seguinte. Uma questão bíblica, uma coisa que fala toda a palavra com poder, que a palavra tem poder. Então, Sim. Por que a palavra tem poder? Porque ela entra de uma tal maneira nas pessoas. Provérbio fala que a língua tem o poder da vida e da morte. Olha só, que loucura. Então, se a gente tem que ter esse cuidado de como a gente vai botar nas pessoas, nos nossos filhos, nos nossos Sim. companheiros, enfim. Na verdade, isso gera como uma maldição mesmo. Isso. E aí tem que ter aquele filtro também para não adentrar. Isso, que é o filtro racional. Aprender a filtrar. Por exemplo. A gente tem a capacidade de, tipo assim, de ter um dia ela fica ruim por outra coisa que aconteceu. Sim. Tu acorda e tu tropeça e fala, não tô num dia bom. Pronto. Olha só que loucura. Só tropeçou, cara. Aí o que é a razão? É falar, mas que doidice. Mas que maluquice completa. Sim, exatamente. Uma coisa importante que tu falou. Cara, é uma coisa tão besta. Isso aqui é uma coisa besta. Isso aqui é uma coisa besta. Agora, isso aqui é que se torna um problema. Então, um neurônio é uma besteirinha. Mas o problema é que todo neurônio ele tem a tendência a se tornar isso aqui quando ele se repete. Então, eu quero ficar rico. Como é que o rico pensa? Eu gosto de falar disso. Eu gosto de falar de prosperidade. Sou fã. Vocês vão me ver bilionário um dia. Mas a questão é, como é que o rico pensa? Como é que o bilionário pensa? Eu vejo uma pessoa emocionalmente plena. Ela é capaz de perdoar. Como é que essa pessoa pensa? Aí a gente entra numa ferramenta maravilhosa, eu quero que vocês anotem, chamada modelagem. É a última. É a última. É o Paulo Vieira que fala modelagem? Modelagem é um termo da PNL, na verdade. É um termo da PNL. O que é modelagem? É você... Cara, eles falam que não é copiar. Pra mim é copiar sim, é a mesma coisa. Mas enfim, você olha pro outro e você copia o que ele tá fazendo. Então eu olho para uma pessoa que tem os resultados que eu quero e eu copio essa pessoa. Então eu olho para essa pessoa que tem os resultados que eu quero e eu falo, nossa, que legal. Como será que a mente dessa pessoa... Qual é o pensamento dela? Quais são as crenças dela? É isso que eu quero sugar primeiro. Porque vocês sabem que tudo começa em pensamento. Então quando eu vou modelar uma pessoa, a primeira coisa que eu quero sugar dela é a forma que ela pensa. A primeira coisa que eu quero sugar dela é a forma que ela pensa. Cara, como é que tu pensa? O que que tu diz? O que que tu fala? Quando acontece tal situação, o que que passa pela tua cabeça? Aí a pessoa vai falar, vai soltar um insight de milhões que tu precisava. Entende? Então, é basicamente isso. Eu acho... Tem mais coisa pra falar, mas eu não vou falar não, porque tem que voltar pro trabalho. Enfim, e eu tenho que comprar um negócio pra minha mulher que tá me esperando. Enfim... Basicamente, gente, os seus pensamentos, eles são o início de qualquer coisa que você queira realizar na sua vida. De qualquer coisa que você queira realizar na sua vida. Os pensamentos são o mínimo, eles não são o final. Porque lembra, eu não sou aquele cara da internet que chega e fala, só muda seu mindset que tudo vai se resolver. Só muda sua forma de pensar que tudo vai se resolver. Não, as coisas têm um processo. Você pensa, primeiro, isso é o mínimo que você vai fazer. O mínimo para ter uma mudança na sua vida é você mudar a forma que você pensa. No mínimo. Não tem como mudar de vida se você não muda seus pensamentos. Não tem como.
Não dá. Com crença antiga, crença velha, crença lixo, ninguém muda de vida. Ninguém tem resultados maiores. Ninguém vai prevalecer. Ninguém vai ir para a ascensão. Ninguém. Transformado pela renovação da vossa mente. Mano, tu acha que o cara vai entrar no céu com uma mentalidade totalmente podre? Não vai, brother. A intenção de Cristo é justamente pegar o cara e mudar, transformar completamente a mentalidade dele. A forma que ele pensa. Aí eu quero ter resultados extraordinários. Tu acha que tu vai conseguir ter resultados extraordinários com a forma negativa de pensar? Com a forma errada de pensar, equivocada? Não, eu tenho que pegar uma pessoa que tem o resultado que eu quero e eu tenho que modelar isso aqui. Como é que é o racional dessa pessoa? Como é que é o topo do funil dela? Qual é o topo do funil? Pensamento. Como é que ela pensa? E aí eu começo a copiar esses pensamentos. Eu vou pensar que nem essa pessoa, cara. Eu vou pensar que nem essa pessoa. Igualzinho. E aí tu começa a reforçar. E aí tu vai ter crença que preste na cabeça. Eu ia falar mais alguma coisa? Acho que não. Enfim, gente. Basicamente é isso. Esse é um assunto que a gente poderia passar a tarde toda. Vixe. Tem muita venda. Tem o quê? Tem muita prática para fazer hoje. Mas vocês que estão aqui têm a oportunidade de, pro resto do dia, vocês carregarem a prática. A prática disso. Eu tenho levado muita coisa daqui para dentro da igreja. É? Legal. Muita coisa, de verdade. Eu sou líder do curso de dança na igreja, então eu tenho levado muita coisa daqui para lá. Sim. Muita coisa que o pessoal fica bacana. Sabe o que tem? Mais 45 semanas desse ano para fazer esse clube. Eu vou ter que me virar para fazer. Tem que ser feito, né? Deixa eu. Uma frase famosa do Einstein que diz: como é que você quer ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa? Sim. Só que com base nisso a gente poderia até além, né? Massa. E não só fazendo, porque fazer é a ação, é a atitude, mas tipo assim, como é que você quer ter resultado diferente pensando sempre a mesma coisa? Sim, pô. Com certeza. Nossos pensamentos para que a gente possa gerar sentimentos. Perfeito. Perfeito, muito bom. Gente, muito obrigado pelo clube. Esse é o primeiro de muitos. Tamo junto. Sexta-feira ser diferente. Até sexta-feira que vem. Eu já vou pra rota com outro. Exatamente. Tchau, gente. Obrigada. E você de casa, obrigado.